Olá, você, mulher que está dentro de uma organização, já ocupando um cargo de liderança nessa organização, mas que tem o sonho, que tem o verdadeiro desejo de se transformar numa executiva, de chegar a uma posição executiva dentro de uma empresa, é com você que eu quero falar. Eu estou aqui, eu sou Ana Maria Sena, eu já fui do nível executivo em pelo menos 5 empresas diferentes, então eu posso falar para vocês um pouco dessa minha história, como é que eu consegui chegar a uma posição executiva dentro dessas empresas e como é que foi aí a minha trajetória, o meu desenvolvimento para eu chegar lá. Chegou para mim uma pergunta, mais ou menos assim. Eu já estou bastante tempo na minha empresa, bastante tempo mesmo, mais de 5 anos na minha empresa. Consegui chegar numa posição de liderança, já tenho nível de coordenação, mas eu estou na dúvida. Eu estudei muito para chegar no nível de coordenação, me preparei bastante e agora eu entendo, eu acredito que eu já conheço bastante o mercado, já conheço bastante a empresa e conheço muito da minha área de atuação. Então, eu imagino que eu não preciso mais de uma formação extra, de um desenvolvimento, de adquirir mais conhecimento. Isso é verdade? O que vocês acham? Vocês acham que uma pessoa que já está numa empresa aí há 5 anos, ou seja, já tem aí uma bagagem mesmo de conhecimento, chegou no nível de coordenação, isso significa que essa pessoa já tem uma equipe, já tem pessoas ligadas a elas, já tem uma responsabilidade por um processo relevante na organização. Você acha que essa pessoa já está desenvolvida o suficiente, já está preparada o suficiente para alcançar aí uma posição executiva? Ela não precisa mais buscar novas informações, novos conhecimentos dentro da organização. Vocês acham que isso é verdade? Responde aí para mim. Você acha que estar há 5 anos numa empresa já te prepara para um cargo executivo? Já sendo liderança, já tendo uma equipe, você já está, como se diria em inglês, ready to go? Pois eu digo que não. Eu acho que estar 5 anos numa empresa realmente vai te tornando mais parruda, no sentido de preparada mesmo para o avanço, para o nível executivo, mas a gente está sempre aprendendo e a gente tem que estar sempre aberto para aprender. Existe até um entendimento hoje, e eu partilho desse entendimento, que a gente tem que aprender a desaprender para reaprender. Ou seja, coisas que a gente aprendeu e que eram suficientes ou eram razoáveis para que a gente chegasse no nível de coordenação, são coisas que a gente pode ter que desaprender para desocupar o nosso cérebro, para dar capacidade de cognição, de aprendizado ao cérebro, para que a gente possa aprender coisas novas, reaprender uma nova forma de entendimento, para que a gente chegue num lugar diferente, né? Quando a gente está no nível de coordenação, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades do dia a dia, os desafios do dia a dia, a forma como a gente consegue resolver os desafios do dia a dia são, né, esse conjunto de aspectos aí são diferentes da forma como a gente vai fazer isso no nível gerencial e da forma como a gente vai fazer tudo isso no nível executivo. Quanto mais a gente ascende, a complexidade das decisões, o impacto das decisões
ambos são muito maiores no nível executivo. Então, realmente, a gente tem que estar muito melhor preparado para o nível executivo do que a gente precisa estar preparado para um nível de coordenação. Então, aonde seria esse desenvolvimento? Aonde que eu deveria estar me preocupando para aprender? Olha, tem diversas possibilidades de desenvolvimento. Então, eu vou começar falando aqui do conhecimento sobre o mercado. Eu vou te fazer algumas perguntas. Você realmente conhece o mercado em que a sua organização, que a sua empresa está inserida? Quais seriam os 2 principais concorrentes da sua empresa nesse mercado? Desses 2 concorrentes, qual é a diferença de posicionamento de cada um deles em relação à sua empresa? E o que é posicionamento? Te peguei. Posicionamento no mercado. O posicionamento tem a ver muito com uma estratégia de mercado, estratégia de marketing. Então, se essas organizações, elas são, por exemplo, mais focadas em custo, em baixo custo para ter um preço mais competitivo, é um tipo de posicionamento. Não, elas têm um posicionamento de serviço superior, de percepção de qualidade superior, de serviço, de alto nível de serviço, para que elas possam cobrar mais caro, para que elas possam se diferenciar em termos de prestação de serviços. Ou essas empresas têm um posicionamento de foco, elas focam num determinado produto ou elas focam num determinado segmento de mercado. Como é o posicionamento de cada uma destas empresas que estão atuando no mercado? Quais são os produtos substitutos? Quais são as empresas que não estão diretamente nesse mercado, mas que o consumidor, quando vai comprar, ele pode até pensar ou isso ou aquilo. Compro isso ou compro aquilo. Muitas vezes o produto substituto está roubando o cliente da sua empresa e pode estar esse produto substituto vindo com um posicionamento que vai tornar a sua empresa vulnerável perante o mercado como um todo. Então, você sabe tudo isso? Coloca aí no papel tudo que você sabe com relação a isso. Se você não sabe, você precisa descobrir. Você precisa descobrir se o teu concorrente tem mais condições, de concorrer em preço do que a sua empresa, se ele tem mais capacidade produtiva. Então, se o mercado aí tiver um movimento de crescimento, será que o concorrente vai ter uma resposta mais rápida, vai conseguir produzir mais rápido do que vocês? O seu concorrente é mais inovador do que vocês? Como é que está a questão da inovação? Então, vocês estão vendo que, com relação ao conhecimento de mercado, existem muitos aspectos que a gente precisa cada vez mais estar obtendo informações. Muitas vezes a gente não tem essas informações, a gente realmente tem que pesquisar. Hoje, por causa da internet, a gente tem condições de chegar a muitas dessas respostas. Mas, mesmo assim, isso vai exigir que você, coordenador, comece a se preocupar em conversar com outros gerentes da empresa, com outros coordenadores da empresa, que possam ter essa informação. E só com esse motivo de papo, você já vai mostrar que você é um profissional diferenciado dos outros, que você, você mulher que está lá querendo obter essas informações, você vai mostrar para essas pessoas que você realmente está num outro nível, você está buscando aí se diferenciar dos outros, das suas outras colegas, dos seus outros colegas dentro da organização, que você está buscando se preparar melhor. Então, esse é um dos aspectos
mercado. Depois que a gente tem que entender o mercado, a gente também precisa entender a nossa empresa. Qual é o posicionamento da sua empresa? Qual é o posicionamento estratégico da sua empresa? Quem é que consegue responder isso com certeza? Pois é, muitas vezes a gente não sabe muito bem qual é. A gente acha que é uma coisa e pode ser outra. E às vezes, dependendo da localidade geográfica, né, quando a empresa é muito grande, muitas vezes tem que estar aí buscando, né, um posicionamento um pouquinho diferenciado. Muitas vezes em um mercado que ela está entrando, ela pode estar aí adotando uma política, né, uma estratégia de foco, focando aí num determinado segmento ou entrando com um determinado produto para que aí possa fazer a conquista aos poucos do mercado. Então, dependendo, a gente vai ter um posicionamento diferenciado e vai entender por que a empresa está adotando esse posicionamento diferenciado nesse ou naquele mercado. Vamos buscar a informação da nossa empresa. Mas com relação à nossa empresa, a história da empresa. Você conhece a história da sua empresa? Você já ouviu a história da sua empresa? Você conhece, né, o modelo de gestão? Uma vez eu ouvi um consultor falando sobre o modelo de gestão, né, que eu não sabia como chamar o que a gente tem que definir da empresa, né, qual é a visão, a missão aí da empresa, os valores da empresa. Ele chamava esse conjunto de modelo de gestão, né, porque dá o norte, a visão dá o norte, a missão ela explica, ela chega ao propósito, né, um propósito maior que vai te botar em movimento, e os valores vão definindo aí o como você pode e deve chegar nessa visão aí e no atingimento do seu propósito. Então, primeiro, quais são? A sua empresa já estabeleceu com mais clareza a visão, a missão e os seus valores? Pois é, você precisa descobrir isso. Mais um motivo aí de você estar conversando, se você ainda é uma coordenadora, conversando com a sua gerência sobre isso, com a diretoria da empresa, obtendo essa informação de alguma forma. Então, a gente precisa entender o mercado, né, onde que a gente está se inserindo, né, como é que funciona esse mercado, quem são os concorrentes. Aí eu vou chegar na empresa, aí eu vou entender como é que a minha empresa funciona, né? Qual é o grande propósito da minha empresa? Aonde que a minha empresa quer chegar? Qual é a visão da minha empresa? Quais são os principais processos, os macroprocessos da empresa? Você já ouviu falar nisso, os macroprocessos da sua empresa? Quem são os ocupantes das cadeiras executivas na sua empresa? Você conhece esses profissionais? Você conhece um pouquinho da história deles? Do presidente, do fundador da sua empresa? Qual é a história do fundador da sua empresa? E os executivos? Quem são esses executivos? Qual a formação desses executivos? Por que eles estão onde eles estão hoje? Então, muitas informações interessantes que você precisa saber sobre a sua empresa. E essas informações vão tornando você cada vez mais bem preparado para ocupar aí uma futura posição executiva na sua empresa. Aí, obviamente, o que eu acho que vocês provavelmente estão mais bem preparados é para falar dos processos da área onde vocês trabalham, né? Então, uma coisa é o nível de coordenação, que tem lá subprocessos da gerência. Você conhece realmente
os processos da gerência como um todo, né? Então, a minha gerência, eu sou coordenadora do contas a pagar e, obviamente, a minha gerência do financeiro. Eu sou coordenadora de recrutamento e seleção dentro da gerência de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, ou dependendo aí da empresa, de planejamento de pessoas. Então, eu sou a coordenadora de recrutamento e seleção. Eu sou a coordenadora de compras dentro de uma área de administrativa, né? Então, eu sou lá responsável pelas compras. Tem uma situação aí que eu tenho um subprocesso, mas os processos que compõem, né, essa minha gerência são mais complexos e maiores do que somente o processo que eu sou responsável, que eu tomo conta. Então, eu também preciso entender mais da minha gerência, porque eu preciso me preparar, porque para eu chegar numa posição executiva, eu tenho que me preparar para chegar numa posição de gerência. Eu tenho que entender os processos da minha gerência. Eu tenho que entender como é que o meu subprocesso se situa dentro desse todo. Se eu estou entregando com a qualidade que precisa entregar, se os outros então estão entregando com a qualidade, quais são as competências técnicas diferenciadas das minhas? Porque, por exemplo, né, numa área administrativa, quem está responsável por compras tem um determinado problema aí para resolver no dia a dia, que é bem diferente de, muitas vezes, o pessoal que cuida de manutenção, né? A manutenção predial, a manutenção de equipamentos, tem um dia a dia diferente. Apesar de alguns momentos tangenciar, né? Porque pode ser que eu preciso do pessoal de compras para negociação aí de um novo contrato, encontrar um novo prestador de serviços, porém, o dia a dia é diferente. Eu preciso, como coordenadora de um ou de outro, estar aprendendo como funciona isso como um todo, né? Por exemplo, o pessoal do administrativo também pode ser responsável pela segurança, né? Segurança patrimonial. Então, é outro problema que é bem diferente do problema lá de compras e do problema de manutenção. Então, cada um tem aí subprocessos importantes e relevantes, e eu, que me situo dentro dessa gerência, preciso aprender sobre isso. Vocês estão vendo como é que o mundo muda, né? Quando a gente vai ascendendo, que a gente tem que aprender um pouquinho mais de diversos assuntos se eu quero me tornar executivo dentro da organização. Mas por que eu tenho que entender tudo isso? Porque, como executivo, você terá responsabilidade por contribuir pelo posicionamento da sua empresa. Você terá responsabilidade de contribuir para melhorar os macroprocessos da sua empresa. Você terá responsabilidade por estar entregando o melhor serviço das gerências que estão ligadas a você. Então, todo mundo tem que trabalhar muito bem. Você tem muitas responsabilidades aí para você tratar. Até aqui, a gente falou das áreas de desenvolvimento que são relativamente fáceis da gente trabalhar, né? Da gente mesmo buscar esse conhecimento, que eu posso, em conversas, em pesquisa, usando a internet, obter mais informações e poder aí me desenvolvendo, adquirindo este conhecimento. Tem mais a ver com um desenvolvimento de conhecimento, ampliação de conhecimento. Ter mais conhecimento sobre as coisas, né? As informações, fazer uma análise em cima delas. Mas, além disso, existem outras áreas que precisam ser trabalhadas e áreas que vão demandar aí um desenvolvimento de habilidades e comportamental também. Por exemplo, a gente estava falando, né, da necessidade
da gente aprender a desaprender para reaprender. Para que a gente desenvolva esta habilidade, a gente tem que, por exemplo, se tornar mais flexível, né? Porque uma pessoa que tem crenças muito fortes, ela tem muita dificuldade de desaprender. Ela tem que aceitar a possibilidade de que as coisas mudam, que a realidade muda e que a própria situação da empresa muda, que a empresa evolui, que a empresa ela é um ser vivo e como ser vivo está sempre mudando, sempre se adaptando, sempre tendo necessidade de entender aí, de ter uma resposta ao que o mercado está trazendo, as necessidades, as novas necessidades do consumidor, a concorrência está trazendo. Então, é muito simbiótico mesmo, um modelo, né, complexo de todo mundo se mexendo, e porque todo mundo se mexe, eu também preciso me mexer. Então, essa habilidade, né, aprender a desaprender para reaprender, ela vai demandar qualidades, né, ela vai demandar virtudes, e uma dessas virtudes é a nossa resiliência, por exemplo, né? Que é uma habilidade de encontrar novas respostas ou uma nova abordagem para levar uma determinada necessidade, para levar uma demanda, para levar uma mudança que precisa ser implantada para que a gente tenha sucesso, para que a gente faça o nosso cliente feliz. Então, também precisamos de outras qualidades para que a gente possa desenvolver essa habilidade de aprender a desaprender para reaprender. E esta habilidade, ela é fundamental para quem quer chegar no nível executivo, porque muitas vezes coloca em xeque coisas que a gente acha que não deveriam mudar, não é? Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Quando a gente é coordenador, a gente fica muito feliz de estar muito perto da nossa equipe, de estar vendo as coisas acontecendo, de estar participando ativamente, de trazer algumas atividades para a nossa mão, né? Literalmente, a gente fazer, a gente botar a mão na massa. Quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente aprende, e aí, né, tem que desaprender que botar a mão na massa é bom. A gente aprende que as pessoas que estão com a gente precisam ser respeitadas, valorizadas e elas fazerem, elas entregarem, e não eu botar a mão na massa. E quanto mais a gente cresce, né, um executivo, geralmente ele perde contato com o dia a dia ali da operação. E é isso que tem que acontecer mesmo. Se ele não perder o contato com a operação, ele não será um bom executivo. Isso, esta competência, esta habilidade precisa ser desenvolvida para que você possa se tornar um bom executivo. Desaprender que botar a mão na massa é bom e aprender que você terá sucesso pelo sucesso das pessoas que estão com você. Então, quanto mais as pessoas derem respostas, conseguirem fazer, elas botarem a mão na massa e entregarem cada vez melhor, isso é sinal de que a sua liderança está forte, que a sua liderança é boa, e é por isso que as pessoas estão com grandes entregas. Essas entregas, o sucesso que essas entregas terão, será o seu sucesso. Essa é uma habilidade que precisamos reaprender, né? Reaprender que delegar com responsabilidade é fundamental
para que a gente tenha sucesso e para que a gente possa se tornar um executivo. Cada vez mais uma equipe muito forte, uma equipe muito bem preparada para que você possa ser liberado para o próximo nível. Você, coordenadora, vai ter que chegar no nível gerencial e depois do nível gerencial vai ter que chegar no nível executivo, que está mais distante ali da operação do dia a dia. Então, botar a mão na massa não é mais uma habilidade a ser usada por um executivo. Aprender a delegar é a nova habilidade que precisa ser, aí nesse sentido, reaprendida, né? Então, desaprender a fazer e reaprender aí cada vez mais a delegar. Outra habilidade fundamental que vai precisar ser muito desenvolvida a vida toda, e essa é uma habilidade que contribui para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para o seu sucesso como um todo, é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser transformador para as pessoas, e você tem que buscar a inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Ela tem a ver com sentimentos, né? Ela tem a ver, obviamente, com as emoções que virão por esses sentimentos. Então, ela tem muito mais a ver a forma como a gente lida com os desafios, com as questões do dia a dia, do que com a capacidade cognitiva, com a parte intelectual, matemática, a capacidade de verbalizar. A inteligência emocional tem muito mais a ver com as nossas reações, tem mais a ver com os nossos posicionamentos, tem mais a ver com o nosso querer, com o nosso fazer as coisas, com a gente estar em movimento, com a gente não ficar parado, com a gente aceitar as pessoas como elas são e lidar com isso, lidar com os desafios que os relacionamentos nos trazem. A inteligência emocional, ela nos fortalece, inclusive para evitar as situações, por exemplo, que vão nos agredir, no sentido de agredir aos nossos valores, aos nossos princípios. A gente está preparado para preservar esses valores, preservar esses princípios e conseguir sair inteira das situações difíceis, né, do dia a dia. Então, a inteligência emocional é fundamental. E o que é essa inteligência emocional? Né? Tem muita gente aí que pode estar em dúvida, o que de acho que é inteligência emocional? Bom, a primeira vez que eu ouvi de inteligência emocional foi através do livro do Goleman, Inteligência Emocional, que saiu aí na década de 90, e ele retratava essa questão que estudos que eles estavam desenvolvendo provavam que, óbvio que a inteligência intelectual é importante, óbvio que você tem que ter um mínimo de inteligência intelectual para ser um profissional de sucesso, para ter uma boa formação acadêmica, para aprender, né, a parte matemática, linguística, etc. Mas que o que explica, em muitos casos, né, o sucesso profissional das pessoas não é só a inteligência intelectual, é a inteligência emocional. Até ali, o lançamento desse livro, se acreditava muito, né, que o QI, que é o quociente de inteligência, não é quem indica, não, é o quociente de inteligência, era mesmo a ferramenta mais importante, aqueles testes psicológicos que se fazia muito para identificar a capacidade da pessoa de aprender, era o que era importante até esse novo conceito aí da inteligência emocional chegar e mostrar que não, que tem que equilibrar, né? Que só o conhecimento sem a inteligência emocional não faz um profissional de sucesso, não faz
um profissional que consegue obter e consegue conquistar seus sonhos. E o que é a inteligência emocional? O Goleman, ele separa, né, em 5 níveis a inteligência emocional. A primeira é você ter a consciência das suas emoções. Né? O primeiro nível aí de desenvolvimento da inteligência emocional é a consciência das emoções, a consciência dos sentimentos, é você começar a entender que coisas que você faz que afastam as pessoas ou que fazem as pessoas se aproximar de você. Então, é um exercício difícil. A gente tem que se observar o tempo todo. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar consciente, a gente realmente precisa estar presente, principalmente nas situações de conflito. Porque lá nas situações de conflito é que as nossas emoções emergem e a gente reage a determinadas situações, muitas vezes uma reação imaginária, né? A gente imagina que o outro está querendo dizer ou está querendo alcançar uma determinada situação e aí a gente reage contra, buscando muitas vezes nos proteger e aí a gente perde a razão, né? Razão sem emoção ou razão com uma emoção desmedida pode nos levar a uma situação de fracasso, né? Da gente perder aí a possibilidade de chegar num denominador comum. A gente pode acirrar a situação de conflito e muitas vezes achando que a gente não estava conflitando. Quem está conflitando é o outro, que a gente só quer resolver. Mas a gente está trazendo aí as informações das emoções como as mais relevantes, como as que vão ditar o nosso comportamento. Então, primeiro, o reconhecimento das emoções. Saber que a gente faz determinadas coisas, quando a gente faz determinadas coisas. Que a gente não percebe, né? A gente não percebe quando a gente muitas vezes fica de bico, quando alguém fala uma coisa que não nos agrada, a gente não percebe que a gente adota uma postura de reação quando alguém está falando alguma coisa que não nos agrada, ou que a gente adota uma postura de arrogância que afasta o outro, que pode levar o outro a nos condenar, que pode levar o outro a não acreditar na nossa competência, porque a gente está ali mostrando uma arrogância, mostrando que a gente não será capaz de abrir mão daquele conhecimento que mudou, que precisa mudar para um novo conhecimento, que a gente não está maduro o suficiente para as situações. Então, reconhecer as emoções. Aí vem a segunda fase, que é mais difícil ainda do que a primeira, que é domar as emoções. Beleza, eu sou assim, eu boto o bico se falar dessa forma comigo, se falar aquilo assim comigo, eu vou fechar o tempo. Pois é, tem que aprender que não pode fechar o tempo, que tem que estar aberto a buscar aí uma solução conjunto com quem está falando, com quem você está aí vivendo a situação de conflito, ou com pessoas que têm uma posição hierárquica superior à sua e que acreditam que um determinado trabalho deva ser feito assado assim, que não é a forma como você acredita que o trabalho deve ser feito, mas talvez valha a oportunidade de estar aberto para uma nova forma de fazer esse trabalho. Então, a inteligência emocional, a partir do momento que eu reconheço que eu vou me fechar, que eu vou adotar uma postura reativa, que eu vou muitas vezes fechar o tempo, eu domar essa minha reação natural, que é eu domo essa minha reação e
Eu posso estar errado, aceita a possibilidade de que eu posso estar errado e eu posso tentar fazer de uma forma diferente, e essa forma diferente pode ser um sucesso. Porque também fazer a forma diferente para provar que está errado não é uma forma legal, não é o princípio aí da inteligência emocional. A inteligência emocional é realmente se abrir à possibilidade do eu posso estar errado e o outro pode estar certo, e a gente pode realmente fazer de uma forma diferente e chegar num bom resultado. Bom, duas coisas com relação às próprias emoções. O terceiro fator, a terceira habilidade que a gente precisa desenvolver na inteligência emocional é a capacidade de empatizar. E o que é a capacidade de empatizar? É entender a emoção do outro. Então a empatia, a tal da empatia que está tão na moda, tem que empatizar, tem que ser empático, não é empático, é empático. Pois é, para ser empático, eu tenho que estar aberto para entender que o outro pode sim ter aquelas reações, pode sim ser um ser humano e realmente não reagir bem a um determinado assunto ou a uma determinada situação dentro da organização. Eu aceitar que ele é assim, eu me colocar no lugar dele, e a partir dessa perspectiva eu saio do meu lugar e vou para o lugar do outro. Então eu vou para a perspectiva do outro. Então, olhando para o mundo da perspectiva do outro, eu vejo o mundo de uma forma diferente. Então a empatia, ela vem disso, dessa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ver o mundo de uma forma diferente, e aí estabelecer uma comunicação, um fluxo de comunicação mais limpo, porque eu entendo como as coisas estão acontecendo. Então eu vou conseguir aqui lidar melhor com a situação, eu vou confrontar menos, porque eu vou buscar aí um denominador comum, porque eu estou empatizando, eu estou sentindo aqui o que eu estou conseguindo ver de uma outra forma o que está acontecendo. Eu estou respeitando o sentimento do outro. Então, eu vou empatizar. E eu vou para um quarto nível que o Goleman coloca, que é conseguir ajudar o outro a trabalhar as suas emoções. Então, principalmente, né, no exercício da liderança, a gente faz isso o tempo todo com os nossos colaboradores. A gente tem que ajudar os nossos colaboradores a entender as reações deles, empatizar com essas reações e mostrar que ele pode fazer diferente. Mostrar que ele também pode evoluir, e que se ele evoluir, os resultados da empresa, os resultados da área poderão ser melhores. Tudo isso, né, da inteligência emocional vai contribuir para que as relações se tornem melhor. E as relações, né, que é a inteligência relacional, é o quinto nível aí da inteligência emocional, que é a capacidade de você estabelecer relacionamentos que eu chamo frutíferos. O relacionamento frutífero é aquele que é bom para as duas partes, é aquele que quem se relaciona, todo mundo ganha, né? Que a relação, são as relações saudáveis, relações que não visam só um lado, né? Que um lado ganha tudo e o outro não ganha nada. São relações que produzem, né, resultados positivos para aqueles que estão ali no meio daquelas relações. Todos ganham. Ganham em termos de desenvolvimento, de aprendizado, ganham em termos de resultados, porque os resultados, quando as pessoas se relacionam melhor, a sinergia acontece com mais naturalidade, né? Ela naturalmente acontece, a sinergia, e a sinergia é quando o todo é maior do que a soma das partes, ou seja, o que cada um conseguiria individualmente, quando em grupo cada um consegue um pouquinho mais, e o resultado do grupo é um resultado maior do que se fosse somar
o resultado que cada um teria. Então é incrível o poder da sinergia, o poder de um bom trabalho em equipe. Então, sem dúvida nenhuma, a inteligência emocional é fundamental e a gente está sempre precisando desenvolver a nossa inteligência emocional. Em casa, no trabalho, nas relações com os amigos, nas relações que não necessariamente são relações de trabalho, de casa, de amigos, relações que a gente precisa resolver problemas, a gente precisa da nossa inteligência emocional, de lidar com as nossas frustrações, lidar com os nossos sentimentos mais naturais, como raiva, como medo, como ansiedade. Então tem diversos aí sentimentos que quanto mais a gente se desenvolve na inteligência, a nossa inteligência emocional, melhor a gente lida com eles. E por fim, eu vou falar aqui agora para vocês o último aspecto que a gente está sempre precisando desenvolver quando a gente se dispõe a lidar e liderar uma equipe obviamente, liderança. E a liderança a gente precisa desenvolver em diversos aspectos. Comunicação é o mais importante, talvez a habilidade mais importante, a comunicação por escrito, como se comunicar por e-mail, como enviar mensagens, a comunicação falada. Muitas vezes você tem que falar para um grupo como um todo, muitas vezes você tem que falar, o executivo, ele muitas vezes fala para a empresa como um todo, então aí vai falar no mínimo 20, 30, 40, 50 pessoas, depende aí da empresa, 1000 pessoas dentro aí de um espaço. Então, a gente precisa realmente desenvolver a nossa habilidade de comunicação, que a inteligência emocional ajuda muito, porque quando a gente empatiza, a nossa comunicação fica muito melhor. A gente tem uma comunicação muito mais resolutiva, A comunicação que se diz empática é a comunicação que leva aos melhores resultados. Comunicação, habilidade básica da liderança que precisa ser desenvolvida em todos os níveis. Temos também que desenvolver a nossa capacidade de estabelecer direção para os colaboradores. E isso passa necessariamente por priorização. A gente escuta muito, vocês como os coordenadores devem sentir aí, muitas vezes no dia a dia de trabalho, demandas que ficam até meio conflitantes, Porque se isso aqui é tão importante, eu preciso fazer, e vai ocupar um tempo considerável, como é que eu vou fazer essa outra demanda que também é muito importante, que também vai demandar um tempo considerável? A gente vive isso, ficar meio dividido, e sempre a conversa é, tem que definir a prioridade, o que a gente faz primeiro, porque tudo é importante, tudo é relevante, assim a gente não consegue fazer nada. Então, se você acha que o seu executivo, o seu diretor, que a sua gerência tem que saber priorizar para você chegar lá, para você se tornar um gerente, você se tornar um diretor, você também vai ter que aprender a desenvolver essa habilidade, De dar uma direção clara, de estabelecer as prioridades e realmente saber ponderar, E essa ponderação vem pela capacidade de tomar as decisões, Fazer um julgamento, fazer uma avaliação, uma boa análise e tomar a decisão rápido sobre o que é a prioridade, o que é mais relevante, o que vai gerar os melhores resultados para todos. Como vocês viram até aqui, quanta coisa precisa estudar, precisa aprender, precisa buscar, precisa se desenvolver, e a gente desenvolve um tempo, e aí a gente começa, o dia a dia vai tirando a gente do foco, vai tirando a gente do aprendizado. Quando a gente vê, a gente está fazendo umas coisinhas que não era para fazer, está respondendo a umas demandas, está tendo reações, está buscando, a gente está ficando fechado, a gente não está interagindo, não está se comunicando adequadamente, não está dando bons feedbacks,
Feedback é fundamental, não está fazendo o feedback positivo que a gente precisa fazer no dia a dia, não está dando feedback negativo da forma correta, não está conseguindo fazer com que o outro realmente entenda o ponto que precisa ser mudado, precisa ser melhorado. Então, realmente, temos muitas coisas que podemos fazer para nos tornarmos cada vez melhor preparados para o cargo executivo e para que a gente se torne realmente o melhor profissional para ocupar a posição executiva que a gente almeja tanto. Eu espero ter dado boas dicas aí de por onde começar, o que fazer, né, para que vocês cheguem aonde vocês querem chegar, que é na posição executiva. Eu ainda vou falar muita coisa, vou dar muitas dicas, por isso me segue e compartilha com quem você acha que também ia gostar desse assunto, curte aí e até o próximo vídeo que eu espero trazer coisas bastante interessantes para vocês.